Graça e paz, conectados com a palavra. Não desvie do alvo, mantenha fixo o olhar. Havia acontecido algo muito importante e milagroso na vida de Jesus e seus seguidores. Uma considerável multidão que ali estava. Eu falo do milagre da multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar essa multidão. Os termos que os evangelistas usam correspondem a 5.000 homens, ou seja, maridos, homens do sexo masculino, e não simplesmente um número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, que não eram incluídos nesses 5.000 que é estimado aí, né? Então, há algumas especulações a respeito que acham que o número talvez tivesse chegado a 12 ou 15 mil pessoas. Bom, essa é especulação, não está escrito em lugar algum, mas como contados eram somente os homens, e geralmente homens em condições de serem convocados para a guerra, então, naturalmente, haveria muita gente que não estava sendo contada. Então, Jesus orienta os seus discípulos a entrarem no barco depois que a situação lá foi amenizada, né? Ele despede a multidão e depois vai orar, mas ele diz para os discípulos entrarem no barco e navegarem para o outro lado. Então, os discípulos navegam em direção à margem oposta, e lá pelas tantas, quando já era alta madrugada, segundo o registro do evangelista Mateus, Jesus aparece andando sobre as águas. Possivelmente, no início da viagem, havia muita euforia entre os discípulos, por causa do que havia acontecido, daquele maravilhoso e majestoso milagre operado por Jesus. Mas aos poucos a alegria vai cedendo espaço para o silêncio, por causa do que está acontecendo. O vento está soprando mais forte. O mestre não está com eles no barco. É agora o momento. E eles olham e veem alguém andando sobre as águas. Vale conferir o que Mateus registra no capítulo 14 do Evangelho que leva o seu nome, nos versículos 22 e 23. Ele diz assim: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e ir em frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Portanto, ele não está com os discípulos no barco. Eles partiram sozinhos e ele ficou despedindo a multidão e foi orar. As ondas estão agitando o barco. É noite, noite escura. Boa parte daqueles que ali estavam, dos ocupantes daquele barco, eles conheciam muito bem o mar da Galileia. A vida deles até encontrarem Jesus tinha sido... A sua profissão foi de pescadores e pescavam naquele mar. Portanto, eles conhecem muito bem. Eles haviam trabalhado ali muito tempo, porque o resultado da pesca dependia naturalmente do sustento da sua família. Então, ao verem Jesus, que está chegando, aliás, verem algo que está acontecendo em cima, alguém andando sobre as águas, sem ainda identificarem quem, eles então se assustaram. Eu acho que não era para menos. Se eu e você estivéssemos lá, certamente nós também nos assustaríamos. Mas Jesus então os socorre. Não tenham medo de dizer, sou eu. Pedro, aparentemente cheio de coragem, disse, se és tu, Senhor, então manda que eu vá até aí. E Jesus diz, venha. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto ele está com seu olhar fixo
em Jesus está tudo bem, mas o texto revela que ele voltou a sua atenção para a força do vento e certamente para a altura das ondas, e aí começou a afundar e pediu socorro. E Jesus, naturalmente, o socorre. Não dá para andar no caminho que leva ao céu se desviarmos o olhar daquele que é o próprio caminho, qual seja Jesus Cristo. Precisamos continuar com o olhar fixo nele, em Jesus. Henry Ford, empreendedor norte-americano, engenheiro mecânico, fundador da Ford Motor Company e também autor de vários livros, disse: obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando você tira os olhos do alvo. Você entendeu? Deixa eu repetir. Ele disse: obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do alvo. Portanto, o nosso alvo é Jesus. É nele que temos que fixar o nosso olhar. Haja o que houver, venha o que vier. Que Deus nos abençoe. Queria orar com você. Se você puder, fazer uma trégua, parar um pouquinho do que está fazendo, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade de rever, refletir e tomar novamente esse propósito em nossa vida, de jamais desviar os nossos olhos daquele que realmente pode nos guiar. Que Cristo seja sempre o nosso modelo, o nosso exemplo e o nosso alvo. Ó Pai, que sejamos fiéis em seguir a Cristo. E certamente nós não vamos submergir nas águas do mar da vida, onde as ondas muitas vezes são muito fortes. Que possamos manter o nosso olhar em Cristo. Amém e amém.